esse nosso curso sobre o Evangelho segundo João. Então, este curso ele é uma iniciativa dos cursos de teologia da Unicap, o curso de graduação em teologia, o curso de especialização em hermenêutica bíblica e o curso de mestrado em teologia, em parceria com o Instituto Humanitas Unicap. Então, este nosso curso ele está sendo desenvolvido em 4 etapas. A primeira etapa já foi no dia 5 de novembro, Jesus na Samaria. O vídeo com a aula está disponível no YouTube. No dia 12, quinta-feira da semana passada, Jesus abre os olhos do cego de nascença, do Evangelho segundo João, capítulo 9. Também agora o vídeo já está disponível no YouTube. Hoje, dia 19, o nosso tema será Jesus e os irmãos de Betânia. A coisa boa é ter amigos com quem posso sempre contar. Um bem-querer que vem comigo me traz força pra continuar. Com os amigos a gente aprende que o mais importante é estar presente na vida um do outro, porque em cada instante vivendo vale mais que o outro. Cada um tem seu jeito único e encantador, e dentro do meu peito tem um jardim pra toda flor. Amizade é amor, e o amor transforma tudo. É tempo que faz da pedra um diamante puro. É semente regada na raiz, da sombra, o fruto e a flor. É o que nos faz feliz, a cura pra toda dor. Quero colorir a vida, fazer dela aquarela. Cada amigo é uma cor que a luz se revela, fazendo alegria em cada sorriso. No rosto de um amigo a vida fica bem mais bela. O que faz é ser amigo de pai e mãe e irmão. Essa é a família que faz bem ao coração. Amizade é amor, e o amor transforma tudo. É tempo que faz a pedra um diamante puro. É semente regada na raiz, da sombra, o fruto e a flor. É o que nos faz feliz, a cura pra toda dor. Vejo um horizonte tão bonito, a verdade lapidando o infinito. Minha gente, boa noite, bem-vindos. Acho que além de todas as outras coisas boas que a gente vai aprender hoje com o professor Cláudio, né, naquilo que ele vai compartilhar com a gente, o tema da amizade é algo que eu queria muito poder resgatar da história de hoje e trazer para a nossa oração, para o nosso momento inicial de meditação. Porque a relação que essas pessoas, essa família, os irmãos de Betânia e Jesus têm, é uma relação de amizade, de amor muito forte, né? Então, acho que inspira também a gente
a querer sempre ter o nosso coração aberto à amizade, né? E aos laços que a vida pode estender a nós. E para isso, acho que tem alguma pessoa que fala muito bem sobre a construção dos relacionamentos. E eu trouxe hoje para a gente meditar como texto, né? Para a gente rezar. Antoine de Saint-Exupéry, né? Com o seu Pequeno Príncipe. Ele fala de relações de amizade, relações de amor muito bonitas, né? E também muito difíceis, muito conflitantes, como, né, como é também a nossa vida às vezes. E eu acho que ele pode nos ajudar também nessa meditação de hoje. Para a gente ouvir Lucileide, que vai dar voz, né, a esse texto hoje, eu queria que a gente começasse preparando o nosso coração com esse refrão, né, abrindo o nosso coração ao Espírito de Deus, né, à presença de Deus no nosso meio. Vamos cantar? Amor, Deus aí está, onde reina amor, fraterno amor, onde reina amor, Deus aí está. Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. Foi o príncipezinho rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes a ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu fiz dela um amigo. Ela é agora única no mundo. Onde tem amor, Deus aí está. com essa poesia de Exupéry, né, com essa relação bonita de amizade que o Pequeno Príncipe vai construindo
as pessoas, né, com tudo aquilo que vai permeando o caminho dele. A gente também olhe para Deus e pede a Ele que abra o nosso coração também para ter essa sensibilidade, essa amabilidade de reconhecer nas pessoas a amizade que vem de Deus e fazer com que Ele seja o guia da nossa caminhada, hoje e sempre. Inspirados nessa amizade bonita de Jesus com os irmãos de Betânia. Boa noite, boa aula. Então, hoje, Jesus e os irmãos de Betânia. No versículo 5 do capítulo 11 do Evangelho segundo João, está escrito assim: Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Então, a gente tem aí uma ilustração, não é, de Jesus na casa dos três. Não é? Maria aos pés de Jesus, Marta cuidando do serviço e Lázaro em companhia de Jesus. Então, Jesus e os irmãos de Betânia. Ficou um pouquinho pequena a letra, mas eu acho que dá para seguir. Então, o gênero literário dessa perícope é o gênero narrativo. Então, no primeiro dia, Jesus e a Samaritana também era o gênero narrativo. No segundo dia, Jesus abre os olhos do cego, também era o gênero narrativo. As personagens desse nosso relato são os três irmãos de Betânia, Lázaro, Maria e Marta, Jesus e seus discípulos, sendo que dentre os discípulos de Jesus, um deles é nomeado, é Tomé. Tomé aparece o nome dele. E também aparece como personagens os judeus que tinham vindo para consolar Marta e Maria. Neste relato, há duas anotações de tempo. A primeira, que diz assim, que Jesus permaneceu 2 dias onde estava, depois que soube que Lázaro estava doente. E a segunda é que quando Jesus chegou em Betânia, fazia 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. O cenário principal deste relato é o povoado de Betânia. No texto não é dito que Betânia era cidade. No texto é dito que Betânia era povoado, bem pertinho de Jerusalém. Também é dito que Jesus, logo no começo, ele estava do outro lado do Jordão, e no finalzinho, a cena passa para Jerusalém. Né? A cena se desloca para Jerusalém. Essa fotografia que tem aí é uma fotografia de Betânia nos dias de hoje. Né? Então, a gente tem, assim, um minarete, que é de uma mesquita muçulmana, que os muçulmanos também gostam muito de Lázaro. Lá ao fundo, depois do minarete, tem um telhado, vocês não conseguem identificar, um telhado vermelho. É uma igreja grega ortodoxa. E na frente do minarete, de onde a fotografia foi feita, é uma igreja dos franciscanos. Então, tem uma igreja de São Lázaro, dos franciscanos, é assim na sequência, os três, não é? Depois uma mesquita muçulmana e depois a igreja grega ortodoxa. Então, agora que nós já temos, assim, na nossa lembrança como é essa passagem, nós vamos pedir para o nosso leitor, o Lucas, para que ele faça a leitura para nós. Eu me esqueci, devia ter lembrado vocês logo no início de irem buscar a Bíblia, mas acho que vocês já estão acostumados. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos de 1 a 46. E Lucas vai fazer, então, a leitura para nós. Havia alguém doente, Lázaro de Betânia, o povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara-lhe os pés com seus cabelos. Quem estava doente era Lázaro, seu irmão. Então, as irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele que amas está doente. Jesus, porém, tendo ouvido, disse:
esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Mas, quando ouviu que Lázaro adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Em seguida, depois disso, disse aos discípulos: Vamos novamente à Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, agora mesmo os judeus te buscavam para apedrejar, e novamente queres ir para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Quem caminha durante o dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem caminha durante a noite tropeça, porque nele não há luz. Disse essas coisas e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe então os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falara a respeito da morte dele. Eles, porém, pensaram que estivesse falando a respeito do repouso do sono. Então Jesus lhes disse abertamente: Lázaro morreu, e alegro-me por causa de não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Disse então Tomé, chamado Gêmeo, a seus condiscípulos: Vamos também nós e morramos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro, que já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia era perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. Muitos judeus tinham vindo até Marta e Maria para as consolar pelo irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Maria, porém, ficou em casa sentada. Disse então Marta a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que, quando tu pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: Sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Sou eu a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isso? Disse-lhe: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem ao mundo. Tendo dito isso, foi chamar Maria, sua irmã, dizendo-lhe reservadamente: O Mestre está aqui e te chama. Ela, assim que ouviu, levantou-se depressa e foi até ele. Jesus ainda não entrara no povoado e estava no lugar em que Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria na casa, consolando-a, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ela iria ao sepulcro para lamentar-se ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu lamentando-se, e os judeus que estavam com ela também se lamentando, sentiu uma comoção e ficou agitado interiormente. Ele disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diziam então os judeus: Vede como ele o amava. Alguns dentre eles, porém, disseram: Ele que abriu os olhos do cego, também não podia ter feito com que este não morresse? Jesus, então, novamente, comovido em seu íntimo, veio ao sepulcro. Este era uma gruta com uma pedra colocada à sua entrada. Disse Jesus: Retirai a pedra. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o 4º dia. Disse-lhe Jesus:
Eu não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Retiraram a pedra. Então Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui em volta, eu disse, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, gritou com voz forte: Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto com os pés e as mãos atados com faixas, e seu rosto envolvido em um sudário. Disse-lhes Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Então, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria e viram o que ele fizera, creram nele. Alguns dentre eles, no entanto, foram até os fariseus e contaram-lhes o que Jesus fizera. Lucas, muito obrigado pela leitura, como sempre, uma boa leitura para nós, uma leitura tranquila, calma, e dá para a gente, então, ir ouvindo e deixando que essa palavra vá entrando dentro de nós, não é? Entrando pelos ouvidos e indo lá para dentro de nós. Então, essa é mais uma narrativa longa, a mais longa das 3 que nós tomamos até agora. São 46 versículos, e nós vamos também dividi-la por partes, para fazermos nosso estudo. Então, a primeira, a família de Betânia, a apresentação dessa família. A segunda parte será Jesus e seus discípulos. A decisão de Jesus de partir. Ele comunica essa decisão a seus discípulos. A terceira parte está no centro. O encontro de Jesus com Marta. Marta vem ao encontro de Jesus. A quarta parte é o encontro de Jesus com Maria e com os judeus que estavam com ela, os amigos dela que tinham vindo para consolá-la, a ela e a Marta, sua irmã. A última parte, Jesus chama Lázaro para fora do sepulcro. Então, agora nós vamos começar a aprofundar cada uma dessas 5 partes. Então, o primeiro, não é 4, mas é 11. Capítulo 11, de 1 a 4. Então, esses primeiros versículos, eles dão o enquadramento do relato. Assim também foi com os relatos que nós vimos nos outros dias. Os primeiros versículos servem para dar o enquadramento, não é, de todo o relato, de toda a narrativa. Então, olhemos aqui. Nesses versículos são apresentadas as personagens principais desse relato, que são elas: os 3 irmãos de Betânia, Lázaro, Maria e Marta, e também Jesus. Então, a gente vai ter essas 4 personagens apresentadas nesses versículos. É apresentado aí também a situação geradora do relato. A situação geradora é que Lázaro está doente. É a partir daí que o relato começa, tem início. E existe uma iniciativa. Essa iniciativa é tomada pelas 2 irmãs. As 2 irmãs mandam avisar Jesus que Lázaro está doente. Não é? O recado que elas mandam é bem assim, olha, no versículo 3. Senhor, eis que aquele que amas está doente. Então, muito bem, muito apropriado toda a nossa oração inicial falando sobre a amizade. Porque esses 3 irmãos ainda não tinham aparecido no Evangelho segundo João. Para o leitor do Evangelho segundo João, esses irmãos são desconhecidos. O leitor do Evangelho segundo João ainda não tinha ouvido falar nesses 3 irmãos, em Lázaro, em Marta e Maria. Ele é apresentado aos 3 irmãos agora, mas ao mesmo tempo ele descobre que Jesus já os conhecia, que Jesus já era amigo deles, que Jesus já os amava e era amado por eles.
nesses primeiros versículos, nós temos também o modo como Jesus reage à notícia. O modo como Jesus reage, aquilo que ele diz, dá um sentido para o relato que vem a seguir. Eu vou reler a resposta de Jesus. Ele diz: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu vou me deter de modo especial a essa forma verbal, seja glorificado. É o verbo glorificar na voz passiva. Lá no grego, os alunos que estão estudando grego comigo, que já estudaram, sabem disso. Lá no grego, a gente tem a voz passiva do verbo. E este verbo aqui, o verbo glorificar, quando ele é usado na voz passiva, no Evangelho segundo João, ele indica a morte de Jesus. Então, a morte de Jesus, ela é expressa no Evangelho segundo João com alguns verbos na voz passiva. Um deles é o verbo glorificar. Então, Jesus, ele está anunciando aqui, nesse comecinho, ele está anunciando a sua morte. Que essa doença de Lázaro, no final, vai levar à morte de Jesus. E nós vamos ver lá no finalzinho do nosso estudo de hoje que é verdade, não é? Que é isso mesmo. Que essa morte de Jesus vai provocar uma reação, que a ressurreição de Lázaro vai provocar uma reação que vai levar à morte de Jesus. Então, vamos continuar agora a partir do versículo 5, a segunda parte. Então, é versículo 5 a 16. Logo no começo dessa segunda parte, o relato tem uma pausa. Ele faz uma pausa de 2 dias, porque diz assim, que Jesus ouviu aquela notícia, que Lázaro estava doente, mas ele não partiu de imediato. Ele continuou lá no lugar onde ele estava por mais 2 dias. Então, essa anotação de tempo, 2 dias, vai dar aí essa pausa para nós. Onde é que Jesus estava? No final do capítulo 10 do Evangelho segundo João, Jesus estava do outro lado do Rio Jordão. Então, ele vai sair de lá, do outro lado do Rio Jordão, vai atravessar o rio, vai passar pelo deserto da Judéia, não é? Subir em direção a Betânia e a Jerusalém. Mas, por enquanto, nós estamos com ele lá, onde ele recebeu a notícia que Lázaro estava doente. Esperou 2 dias, e depois desses 2 dias, é então que ele diz a seus discípulos, vamos novamente à Judéia. Então, tem início esse diálogo entre Jesus e seus discípulos. Jesus querendo ir para a Judéia e os discípulos querendo fazer Jesus desistir de ir para a Judéia. Não querem que ele vá para a Judéia. Os discípulos têm as razões, os motivos, porque eles querem dissuadir Jesus de ir para a Judéia. Os discípulos lembram a Jesus que na Judéia ele está correndo risco de morte, que há pouco as autoridades judaicas queriam apedrejar Jesus. Pronto, então aqui nós temos mais uma vez uma menção à morte de Jesus. Olha, esse texto, esse relato da ressurreição de Lázaro embaralha o tempo todo o destino de Jesus e de Lázaro. Lázaro correndo risco de morte. Aí a gente percebe que Jesus também está correndo risco de morte. Os dois estão correndo risco de morte. E mais para o final nós vamos ver que a ressurreição de Lázaro é também um anúncio da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus que vai vir. Então, o destino dos dois estão sempre assim embaralhados, não é? A melhor palavra que destino, a vida dos dois. A vida dos dois aparece assim embaralhada. Como os discípulos não querem que Jesus vá para a Judéia, porque ali ele está correndo o risco de morte, então eles dizem,
para Jesus não ir. Então, aí Jesus vai falar de maneira enigmática, 2 vezes. Vamos para a primeira vez, é ali no versículo 9 e no versículo 10. Jesus vai falar sobre caminhar na luz e caminhar nas trevas. Caminhar durante o dia e caminhar durante a noite. Aí ele vai fazer essa comparação, dizendo que quem caminha durante o dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E depois ele vai dizer, quem caminha à noite tropeça, mas não é porque não veja a luz desse mundo, é porque dentro da pessoa não há luz. Olha como ele disse, quem caminha durante o dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem caminha durante a noite tropeça, porque nele não há luz. A pessoa já escolheu caminhar durante a noite porque no seu interior não há luz. Ela não vai tropeçar porque é de noite. Ela vai tropeçar porque ela escolheu caminhar de noite. A lógica é um pouco diferente. Então, tá aí. Essa palavra sobre caminhar durante a noite, caminhar à luz do dia, faz com que nós nos lembremos também do capítulo 9, que nós vimos quinta-feira passada. Aquele relato de Jesus abre os olhos do cego de nascença. Então, lá Jesus também dizia, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, Jesus é essa luz. E quem caminha à luz de Jesus não tropeça. Vamos agora para o segundo enigma que nós temos aqui nessas palavras de Jesus. Jesus diz então assim para os seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou para despertá-lo. Ele usou 2 imagens, 2 metáforas. Para falar da morte, ele usou o verbo dormir. Lázaro, nosso amigo, dorme. A gente tem outras passagens também na Bíblia que, para falar da morte, fala de dormir. Aqueles que adormeceram no Senhor, por exemplo, a gente vai encontrar essa expressão. E, para falar da ressurreição, Jesus fala, vou despertá-lo. Mas, no princípio, os seus discípulos não compreenderam isso. Então, eles dizem a Jesus, se ele está dormindo, é porque ele está bem, é porque ele está curado, ele está salvo. E Jesus, então, vai explicar, mas ele explica uma primeira parte do seu enigma, não explica o enigma inteiro. Ele explica o que ele quis dizer quando ele falou que Lázaro dorme. Ele diz assim, abertamente, não é? Lázaro morreu. Na verdade, antes mesmo que Jesus tivesse dito, claramente, explicitamente, Lázaro morreu, o próprio evangelista, o narrador, já tinha dito para nós no versículo 13 que Jesus estava falando a respeito da morte de Lázaro. Bom, então vamos para o versículo 14, quando Jesus diz abertamente, Lázaro morreu. Então Jesus explicou a primeira parte. Quando ele disse, Lázaro dorme, o que significa? Significa que Lázaro morreu. Mas a segunda parte, vou para despertá-lo, Jesus deixou em suspenso. Ele ainda não explicou. Mas ele vai falar aqui no versículo 15, e gostaria que vocês fizessem atenção a isso, ele vai utilizar o verbo crer. Mas alegro-me por vossa causa, para que creiais. Então, tá aí, o verbo crer. Esse verbo crer, que aparece aqui, vai voltar. Ele vai reaparecer lá no final do nosso relato. Ele vai dando também a finalidade da ressurreição de Lázaro. A finalidade é para que vós creiais. E, de novo, Jesus faz o convite. Vamos para junto dele. E aí, quem responde a esse convite é Tomé. Responde em nome de todos. Mas Tomé não fala com Jesus. Vocês perceberam no versículo 16? Tomé, cujo nome significa gêmeo, ele fala aos seus condiscípulos, aos outros discípulos que estão ali junto com ele. Vamos também nós. E se for preciso, morramos com ele.
não é? E essa palavra de Tomé, vamos também nós, e morramos com ele, nos lembra aquelas palavras que nós temos lá nas cartas paulinas, não é? Se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. Então, aqui ficou enroscado também o destino dos discípulos de Jesus, no destino de Jesus, que está enroscado no destino de Lázaro. Não é? Então, vai tudo assim, fazendo uma mistura, como numa engrenagem, tudo vai entrando dentro dessa engrenagem. Vocês viram essa foto que está aí, que eu coloquei? Essa imagem que eu coloquei aí de Jesus e seus discípulos? Olhe, preparando esse PowerPoint para o dia de hoje, foi a imagem que me deu mais trabalho para encontrar. Porque quase sempre, quando a gente coloca assim, procurando uma imagem, Jesus e seus discípulos, aparece só Jesus rodeado de homens, como se Jesus não tivesse discípulas. Deu um pouco de trabalho, mas eu consegui encontrar uma imagem que traz Jesus junto com discípulos e discípulas. Não é porque era assim. Jesus era um mestre diferente, que tinha discípulos e discípulos. Então, agora é quando Jesus chega a Betânia. Então, capítulo 11, versículos de 17 a 27. Então, primeiramente, o evangelista, ele prepara o encontro de Jesus com Marta. Esse encontro vai acontecer somente os dois ali conversando. Então, ele escreve que Jesus chegou quando havia 4 dias, que Lázaro estava no sepulcro, que Betânia é bem pertinho de Jerusalém, são 15 estádios. 15 estádios dá mais ou menos 2,5 km. 2,5 km, 3 quilômetros entre Betânia, o povoado de Betânia, e a cidade de Jerusalém. Entre Betânia e Jerusalém está o Monte das Oliveiras. Então, se a gente está na cidade de Jerusalém, a gente desce o Vale do Cedron, depois sobe o Monte das Oliveiras, sobe até lá o alto. Aí depois do outro lado a gente começa a descer. Aí começando a descer do outro lado, a gente tem a cidade de Betânia. Também há um outro caminho, arrodeando o Monte das Oliveiras. É melhor para quem vai de carro, quem vai de ônibus. Então, o ônibus que faz a linha Betânia-Jerusalém, ele dá uma volta, assim, pelo Monte das Oliveiras, não é, para chegar até a cidade de Betânia. Atualmente, a cidade de Betânia não se chama mais Betânia, a cidade mudou de nome. No momento, ela se chama Alazarie, uma homenagem a Lázaro. Então, ela agora passou a se chamar Lázaro. Não, traduzindo do árabe para o português, nós poderíamos dizer assim, ela passou a se chamar essa cidade de Cidade de Lázaro. Bom, então, eu continuo, não é? No versículo 19, muitos judeus tinham vindo até Marta e Maria. A palavra judeus aqui não tem nenhuma conotação hostil, não são as autoridades judaicas, são as pessoas que moram na Judéia, não é? Tinham vindo para consolar Maria e Marta. Somente Marta ouviu que Jesus estava chegando e foi encontrá-lo. Maria ficou em casa, ali sentada, recebendo as condolências. Não é? Lá naquela região, mas na minha região também, onde eu nasci, existe esse costume, ou existia pelo menos, não é, de que quando morria uma pessoa, aí durante a semana, depois da morte daquela pessoa, a gente vai fazer uma visita à família, não é, para saber como está a família, se está precisando de alguma coisa, se tem algum serviço que se possa fazer, se está precisando de algum alimento, o que seja, não é? Como está se trabalhando a perda dessa pessoa querida, enfim,
não é? Os judeus tinham ido lá para fazer isso tudo com as duas irmãs. Mas Marta agora ela vai ao encontro de Jesus. E nós temos esse diálogo entre Marta e Jesus. Esse diálogo toca em duas questões bem importantes. A primeira é a questão da ressurreição e a segunda, a questão da identidade de Jesus. Vamos acompanhar esse diálogo? Quem é a primeira a falar? É Marta. Quem é a última também é Marta. Ela fala mais do que Jesus. Não tem problema. Então, a primeira coisa que Marta vai dizer a Jesus soa como uma queixa, soa como uma reclamação. Marta diz assim a Jesus: se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Marta está apresentando a sua queixa a Jesus. Por que não veio antes? Teria sido melhor ter vindo antes. Bom, pois bem, mas ao mesmo tempo ela continua exprimindo a sua confiança em Jesus. Ela continua, mas ainda agora sei que quanto pedires a Deus, Deus te dará. Aí é Jesus que vai responder. E na sua resposta, Jesus introduz o primeiro tema dessa conversa, que é o tema da ressurreição. Jesus então diz: teu irmão ressuscitará. E aí é Marta que fala: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Marta fala da sua crença na ressurreição, na crença do povo judeu, na ressurreição. E isso tudo está muito bom. No capítulo 6 do Evangelho segundo João, nós temos essa expressão várias vezes, falando da ressurreição no último dia. Mas agora, então, aqui Jesus vai dizer, eu estou no versículo 25, a resposta de Jesus. Aqui é a fala mais longa de Jesus nessa sua conversa com Marta. Ele diz: sou eu a ressurreição e a vida. Sou eu a ressurreição e a vida. Então, a gente tem uma proposição do tipo eu sou aqui, com predicado, sou eu a ressurreição e a vida. E, na sequência, Jesus faz uma promessa. Quase sempre quando a gente tem uma proposição assim do tipo eu sou, no Evangelho segundo João, uma proposição eu sou com predicado, segue uma promessa. Aqui, essa promessa se divide em duas partes. Primeira parte, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É o caso de Lázaro. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a segunda parte, e quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Jamais morrerá a morte eterna, a morte para o pecado. Não é? Ou a gente poderia, talvez, parafrasear esse dito assim, não morrerá para sempre. Pronto, então nós temos esse anúncio aqui, nessa conversa entre Marta e Jesus. Jesus anuncia que ele é a ressurreição, ele é a vida e a ressurreição. A ressurreição e a vida passam por Jesus. Não é? Ressuscitar é viver em Cristo. Ressuscitar é assumir a vida de Jesus em nossa vida. Depois da morte, de maneira plena. Não é? Mas a gente pode ir trazendo essa ressurreição desde já para a nossa vida. E aí, no versículo 26, final do versículo 26, Jesus então faz essa pergunta a Marta: crês isso? E Marta então vai responder. Ela responde: sim, Senhor, eu creio. Olha, aqui é a segunda vez que aparece o verbo crer neste nosso relato. Tinha já aparecido uma vez, quando Jesus conversava com os seus discípulos, e agora aparece pela segunda vez. Então, agora é que Marta vai falar sobre a identidade de Jesus. Então, Marta diz que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem ao mundo.
Pronto, esse é o credo de Marta. Se parece muito ao credo de Pedro, naquela profissão de fé de Pedro a caminho de Cesareia de Filipe, que a gente vai encontrar lá no Evangelho segundo Marcos, no Evangelho segundo Mateus, quando Jesus pergunta assim, quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem as pessoas que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro, Simão Pedro, tomando a palavra, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a gente tem aqui no Evangelho segundo João, essa profissão de fé que é feita por Marta. No Evangelho segundo João também tem Pedro fazendo a sua profissão de fé. É lá no final do capítulo 6. Pedro diz assim, nós cremos que tu és o Santo de Deus. E aqui agora é a vez de Marta fazer essa profissão de fé. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem ao mundo. Então vamos passar para a próxima parte, que é a partir do versículo 28. Agora é o encontro de Jesus com Maria e com os judeus que tinham vindo para visitar as irmãs e consolá-las e procurar saber se elas estavam precisando de alguma coisa. Então, os primeiros versículos preparam esse encontro. Marta volta para casa, avisa a sua irmã que Jesus tinha chegado. Então, Maria se levanta e vai ao encontro de Jesus. Mas aquelas pessoas todas que estavam ali na sua casa perceberam que ela tinha se levantado e estava saindo. E foram atrás dela, pensando que ela tinha ido ao sepulcro para chorar ali no sepulcro. Então, querem acompanhá-la e vão atrás dela. De modo que o encontro de Jesus com Maria não vai ser, assim, um encontro a sós, como foi o encontro de Jesus com Marta. O encontro de Jesus com Maria vai estarão as duas irmãs, Maria, Marta, e estarão também ali os judeus que tinham vindo, os amigos da família, os conhecidos que tinham vindo para consolar as irmãs. Eu estou no versículo 32, as palavras que Maria dirige a Jesus são quase as mesmas que aquelas palavras que Marta tinha dirigido a Jesus. São palavras de queixa, uma reclamação, não é, da parte das duas irmãs, de que Jesus demorou a vir. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. E daqui para frente, o nosso relato vai tratar de um tema bastante raro no Novo Testamento, nos Evangelhos, que é o tema das emoções de Jesus. As emoções que Jesus sente. Inclusive, nesse texto, é o versículo 35, vai dizer que Jesus chorou. Capítulo João, Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 35. É um dos versículos mais curtinhos que a gente tem na Bíblia. Aqui na língua portuguesa, no português, somente duas palavras. Jesus chorou. Já no versículo 33, já aparecia as emoções de Jesus, dizendo que Jesus sentiu uma grande comoção e ficou agitado interiormente. Mas esse sentimento de Jesus é um sentimento interior, lá dentro dele, que ele não tinha ainda externalizado. E depois, no versículo 35, no versículo 34, ele pergunta, onde o pusestes? E no versículo 35, essa emoção que Jesus sente começa a aparecer externamente, com as lágrimas de Jesus. Vejam, no versículo 33, diz assim que Maria e os judeus que estavam com ela,
eles estavam se lamentando, faziam lamentações, não é? Aquelas lamentações que as pessoas fazem quando perdem uma pessoa querida. E no Oriente, lá na terra de Jesus, essas manifestações são assim, bem visíveis, não é? Bem barulhentas, inclusive, não é? Se chora muito alto. Não é isso que acontece com Jesus. Inclusive, lá no próprio texto grego do Evangelho segundo João, o verbo usado não é o mesmo. Por isso, eu insisto nessa tradução aí do versículo 33, que Maria e os seus amigos que estavam com ela, eles estavam fazendo lamentações. Não é? E em Jesus, ali naquele versículo pequenininho, 35, é bem curtinho. Jesus chorou. Jesus chorou por causa da morte de Lázaro? Ou Jesus chorou comovido pela dor das duas irmãs? Eu deixo a pergunta para vocês. A gente poderia dizer assim, se Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro, ele já tinha anunciado isso a seus discípulos, mas irei para despertá-lo. Então não faz muito sentido a gente pensar que Jesus chorou a morte do amigo. Seria mais fácil a gente pensar, Jesus, ele sentiu uma comoção, uma empatia, uma simpatia com a dor das duas irmãs. Ele viu como Maria estava sofrendo a perda do seu irmão e ficou muito comovido com aquilo que estava acontecendo com Maria. É dessa maneira que eu interpreto. Mas eu respeito também as pessoas que interpretam esse texto dizendo que Jesus chorou porque ele chorou a morte do amigo Lázaro. Olhe como as pessoas que estavam ali interpretaram a morte, as lágrimas de Jesus, perdão. Como as pessoas que estavam lá interpretaram as lágrimas de Jesus. É o versículo 36. Então, alguns disseram, vede como ele o amava. Eles interpretaram aquelas lágrimas de Jesus como sendo lágrimas por Lázaro. Como sendo lágrimas por Lázaro. Versículo 37, é o último dessa parte. Alguns aproveitaram para criticar. Sempre tem aqueles que criticam. Nós temos que deixar isso para lá, não é? Vamos passar para o próximo slide, a próxima apresentação. É a última parte desse nosso relato. Jesus chama Lázaro para fora do sepulcro. Então, João 11, de 38 a 46. O evangelista sempre prepara, não é? João Evangelista gosta muito de preparar a cena. Então, aqui ele vai preparar a cena fazendo uma descrição do sepulcro. Os judeus costumavam cavar na rocha os sepulcros e ali colocar os mortos e depois rolava uma pedra para fechar o sepulcro. Eles não eram de enterrar, eles faziam sepultamento. Então, aqui tem essa descrição, versículo 38, fala ainda de Jesus comovido, e a descrição do sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada da gruta. E aí Jesus vai dizer para retirar a pedra. Quando Jesus fala para retirar a pedra, então tem um diálogo de Jesus com Marta, mais um diálogo de Jesus com Marta. E depois uma oração de Jesus. Então vamos lá, pegar aí primeiro esse diálogo, o diálogo de Jesus com Marta. Nesse diálogo aparece mais uma vez o verbo crer. Olha como esse verbo crer é importante nesse nosso relato. E aparece também aqui o substantivo glória. Eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Então, são dois temas que apareceram lá no início do nosso relato. O tema da glória apareceu no início. O tema do crer apareceu no meio, depois apareceu no diálogo de Jesus com Marta e agora mais uma vez.
o verbo crer vai aparecer também na oração de Jesus. Então, Jesus faz uma oração. Ele ergue os olhos para o alto. E ele vai, nessa oração, dizer: Pai, eu te agradeço porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves. Mas por causa da multidão que está aqui em volta, eu disse, para que creiam. Então, para que creiam, a finalidade é essa, para que creiam. Creiam o quê? Aqui ele diz que tu me enviaste. Jesus é, portanto, o enviado do Pai. Esse também é um tema que aparece sempre, várias vezes no Evangelho segundo João. Vamos recordar a aula que nós tivemos quinta-feira passada, quando Jesus disse ao cego para ele ir se lavar na piscina de Siloé, que significa enviado. Então, Jesus como o enviado do Pai. É um tema que aparece constantemente no Evangelho segundo João. E depois ele grita com voz forte e chama Lázaro para fora do sepulcro. E Lázaro, então, sai para fora do sepulcro. Vejam que cena, versículo 44. O jeito como Lázaro sai do sepulcro. É até assim, um pouco incrível a gente pensar, imaginar essa cena. Como é que ele conseguiu sair do sepulcro com os pés e as mãos atadas com faixas e com o rosto envolvido em um sudário? Então, deve ter aqui também uma interpretação simbólica de Lázaro ter saído desse jeito do sepulcro. A gente lembra que na ressurreição de Jesus, lá no capítulo 20 do Evangelho segundo João, quando o discípulo amado e Simão Pedro chegam ao sepulcro, e também Maria Madalena, eles encontram ali no sepulcro todos os panos que serviram para enrolar o corpo de Jesus dobrados ali. E também o sudário que tinha coberto a cabeça de Jesus também ali enrolado. Então, Jesus, quando ele ressuscitou, ele deixou no túmulo essas vestes de morte. Lázaro sai do sepulcro, mas ele sai ainda com as vestes de morte. O que isso significa? Isso significa que Lázaro volta à vida, mas ele ainda vai morrer novamente. Essa ressurreição de Lázaro é um reavivar, uma reanimação, voltar à vida, porque ela é sinal da ressurreição última e definitiva, que é a ressurreição de Jesus, uma vez que Jesus ressuscitado não morre mais. Olhe como eu escrevi ali. Lázaro sai do sepulcro trazendo os trajes da morte. Sua ressurreição, volta à vida, é sinal da ressurreição de Jesus, que é vitória sobre a morte. Os últimos versículos. As duas irmãs, Marta e Maria, desaparecem. O evangelista não coloca nenhuma reação, assim, o que se elas abraçaram o irmão, se não abraçaram o irmão, não tem nenhuma reação. O evangelista, ele se preocupa em mostrar a reação de muitos judeus que tinham ido ali. Viram o sinal e creram em Jesus. Alguns, no entanto, foram contar tudo aquilo que tinha acontecido aos fariseus. A próxima perícope no Evangelho segundo João é essa reunião que os fariseus fazem, e nessa reunião eles decidem a morte de Jesus. Vejam só, vamos fazer a ligação. Porque chamou Lázaro da morte à vida, Jesus vai pagar com a sua própria vida. Porque chamou Lázaro da morte à vida, Jesus é condenado à morte.
Os 3 irmãos de Betânia ainda vão aparecer no Evangelho segundo João. Quando eles aparecem, quando eles voltam a ser mencionados, é sempre no capítulo 12. Capítulo 12, versículos de 1 a 8, é a unção de Betânia. A unção de Jesus em Betânia. No Evangelho segundo João, quem faz essa unção de Jesus é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Essa unção é no curso de uma ceia, e Lázaro também estava presente ali naquela ceia, e Marta também estava presente. Marta servia, e Maria, ela faz essa unção dos pés de Jesus. Na sequência, capítulo 12, versículos de 9 a 11, o evangelista conta que Lázaro atraiu uma multidão. Muita gente foi até Betânia para ver Lázaro. E por causa dele, muitos passaram a crer em Jesus. Capítulo 12, versículos de 12 a 19. É a última vez que Lázaro é mencionado. Trata-se do relato da entrada de Jesus em Jerusalém. E ali nessa entrada de Jesus em Jerusalém, no Evangelho segundo João, então é dito que as pessoas comentavam sobre a ressurreição de Lázaro. Bom, está bem. Então, com isso eu encerro esse nosso estudo. Não é? Começamos falando sobre a amizade que Jesus tinha por esses 3 irmãos e a acolhida que esses 3 irmãos fazem de Jesus. Esses 3 irmãos representam também, são uma figura da igreja, não é? Na igreja onde todos nós somos irmãos. Falta nessa família uma figura paterna, falta também uma figura materna. E a gente poderia relembrar aquela palavra de Jesus que dizia assim, não é? A ninguém chameis de pai, porque um só é o vosso pai. Não é? E na igreja, todos nós somos irmãos e irmãs uns dos outros. Irmãos e irmãs que acolhem Jesus em nosso meio. Vamos dar uma olhada nas questões? Carolina vai me ajudar nisso, porque parece que eu sou um pouco lento nessa parte das questões, não é? Olha, a gente vai fazer de uma em uma, para você não esquecer nenhuma que ficar para trás, tá bom? Vamos lá, então. Tá bom. Então, aqui a gente tem a primeira pergunta é de Bruno Caetano. Ele pergunta, né? Se pode inferir que Lázaro e suas irmãs têm algum parentesco familiar com Jesus, seja por parte de mãe ou pai, ou eram amigos e se conheceram em algum momento? Não, penso que não dá para dizer que eles eram familiares, não. Penso que eles eram amigos e se conheceram em algum momento, não é? Veja, as 2 irmãs, Marta e Maria, elas são mencionadas também no Evangelho segundo Lucas. Nós temos uma passagem em que Jesus se hospeda na casa de Marta e Maria. E o modo como o evangelista Lucas trabalha as 2 irmãs, a psicologia das 2 irmãs, é muito parecido com o modo como o evangelista João também trabalha a psicologia das 2 irmãs. Marta é uma mulher de iniciativa, né? Ela está fazendo o serviço da casa. Aqui neste relato, ela é a primeira a ir se encontrar com Jesus. Maria é uma mulher mais pacata, não é? Lá no Evangelho segundo Lucas, diz que Maria estava aos pés de Jesus. E aqui também, no Evangelho segundo João, diz que quando Maria chegou aonde Jesus estava, Maria, ela se colocou aos pés de Jesus. Então, esse lugar de colocar-se aos pés de Jesus, que é um lugar do discípulo, não é? É um lugar de humildade diante do mestre, a gente pode falar assim, mas a gente não precisa pensar numa humildade dizendo assim, não, é porque as mulheres têm que ficar aos pés dos homens, nada disso. É o contrário. É porque
como Jesus acolhia discípulas, é que ele permitia que Maria estivesse a seus pés, ouvindo aquilo que ele ensinava, não é? Então, essa é a importância dessa cena. Pronto, mas então não tem como a gente chegar a uma conclusão de que eles fossem, de alguma forma, parentes de Jesus. Vamos para a segunda? Na verdade, ela não apareceu aqui no chat. É uma lembrança que eu tenho de a gente, quando estudou esse evangelho antes, assim, eu me lembrava de um ponto que foi bastante comentado, que era a relação entre ressurreição e reanimação. Porque quando a gente fala, assim, bom, na tradição da igreja, né, na tradição bíblica, na tradição litúrgica, na tradição teológica, a gente fala, né, de que Jesus foi o primeiro, né, ele ressuscitou como primícia daqueles que adormeceram. Foi o primeiro a experimentar, a fazer essa experiência, né? Então, eu me lembro de que você trazia algo nesse sentido, de que até colocou ali no slide, né? A diferença entre a ressurreição de Jesus e a ressurreição, né, de Lázaro. Eu queria saber se você pode comentar um pouco mais sobre isso. Posso sim, obrigado. Então, vejam, como eu disse, lá no texto grego do Novo Testamento, a palavra usada é a mesma palavra. Por isso que eu continuo usando a palavra ressurreição de Lázaro, porque a palavra usada é a mesma. Mas a gente percebe que o significado não é o mesmo. Que Lázaro, ressuscitado, ele volta ao convívio com suas irmãs e depois, um dia, a gente não sabe quando, ele morreu novamente. Então, por isso que a gente diz que a ressurreição de Lázaro é uma reanimação, não é? Voltar à vida. A ressurreição de Jesus, não, ela é completamente diferente. A ressurreição de Jesus é a vitória sobre a morte. Jesus ressuscitado não morre mais. Então, Carol nos lembrava, não é, um hino cristológico, que é o hino cristológico da carta aos Colossenses. Então, esse hino cristológico, ele vai falar de Jesus como o primeiro, o primogênito de toda a criatura, não é? De toda a criação, o primogênito, e o primogênito também entre os mortos. Então, Jesus é aquele que chegando na morada dos mortos, ele ilumina a morada dos mortos. Então, não há mais trevas na morada dos mortos. Penso que tenha respondido. Carol, vamos para a próxima. Então, a Delson pergunta, né? Que significado deve ter para nós a ressurreição de Lázaro em nossos tempos, com a representação de que estava dormindo? E esse milagre acelera os poderes romanos para sua condenação? Então, Adelson, essa metáfora de falar da morte a partir de dormir, não é? Aqueles que adormeceram são aqueles que morreram, isso é típico da linguagem bíblica. Tá? Então, a linguagem bíblica, ela utiliza essa metáfora, se a gente pode falar assim, um eufemismo. Talvez seria melhor falar em eufemismo. Então, a Bíblia utiliza esse eufemismo, não é? Eu penso que a mensagem que a gente pode trazer dessa passagem para os dias de hoje, e além da questão da mensagem para o dia de hoje, tinha mais uma questão que você tinha colocado. Como era mesmo, Carolina, que ele colocou? Então, ele pergunta, né, em seguida, pergunta se esse milagre acelera os poderes romanos para sua condenação. Tá, isso mesmo. Então, a gente pode falar, a mensagem de hoje é a gente perceber claramente que Jesus sempre se coloca ao lado da vida, não é? E a vida, em última instância, como sendo essa vida para sempre. E essa questão que você coloca no final, não é?
A gente percebe claramente isso porque a continuidade é o julgamento de Jesus pelo Sinédrio. Não é propriamente um julgamento, porque Jesus não está presente, mas é a reunião do Sinédrio na qual é decidida a morte de Jesus. Agora, eu não diria assim da parte dos romanos, tá? A gente sabe que os romanos que dominavam ali toda a região da Palestina, eles têm uma responsabilidade na morte de Jesus, os judeus também, e se Jesus tivesse vivido aqui no Brasil, seríamos nós os brasileiros, e etc. Não é? A gente pode colocar a questão da humanidade. Mas eu penso que aqui, Adelson, tem assim um drama cósmico, não é? Um drama cósmico no sentido de que a morte, como dizer o nome da morte em grego? Então, o nome da morte em grego se diz thanatos, não é? Então, a morte, esse thanatos, ele não aceita que Jesus retire alguém que ela já tinha consigo há 4 dias. Não é? Então, por que Jesus tira dos braços da morte alguém que estava ali na morada dos mortos há 4 dias, a morte quer se vingar de Jesus. A morte quer a vida de Jesus em troca da vida de Lázaro, que Jesus tirou do seu poder. Então, a gente vai perceber que a ressurreição de Jesus é também a vitória sobre a morte. E para nós, não é cada um de nós, se a gente pegar uma mensagem para nós hoje, a mensagem que eu digo é assim, para nós, não é? Quando nós enfrentamos a morte, nós temos que enfrentá-la com muita coragem, porque a morte não gosta de ser enfrentada. A morte gosta apenas que as pessoas lhe sejam submissas. Não é? A gente viu recentemente, este ano, aqui no Brasil, não é? Quantos profissionais de saúde perderam a vida, não é? Enfrentando a doença da Covid-19. Então, enfrentando a morte, acabaram pagando o preço daqueles que eles conseguiram resgatar do poder da morte com as suas próprias vidas. Então, a gente precisa ter bastante clareza nisso. Sempre que a gente encontrar situações de morte, que são situações de morte assim mais dramáticas, mais difíceis, não é? Pessoas que estão na posse do tráfico de pessoas, possuídas pelo tráfico de droga, essas coisas assim. Quando a gente encontrar essas situações de morte, se nós formos enfrentá-las, temos que ir com muita coragem. Mais alguma questão? Mais uma. Então, eu vi que algumas pessoas tinham sinalizado aqui, né, o levantar as mãos. Tem alguém que deseja falar abertamente, sem ser pelo chat? Eu estou vendo que também aqui Sérgio de Barros colocou um paralelo entre os acontecimentos com Lázaro e Jesus, na parte que Jesus se emociona interiormente e chora. Poderia ser refletido sobre os próximos acontecimentos em Jerusalém, sua paixão e morte? Penso que não. Mas a sua questão me fez lembrar que no Evangelho segundo Lucas, quando Jesus está chegando na cidade de Jerusalém, ele também chora sobre a cidade de Jerusalém. Não é? Ele entoa uma lamentação, não é? Pela cidade de Jerusalém, que é uma cidade, nas palavras de Jesus, que mata os profetas, mata aqueles que são enviados a ela, e não consegue reconhecer o momento em que está sendo visitada por Deus. Mas Carol dizia, se alguém quer falar assim ao vivo, ao invés de ser pelo chat, fique à vontade.
Carol, vamos preparando a nossa oração. Se alguém quiser falar, fique à vontade. Enquanto a gente vai preparando a nossa oração, pode falar. Essa ressurreição ou essa reanimação seria só uma coisa simbólica? Porque reanimar uma pessoa com 4 dias de sepulcro é complicado. No Evangelho segundo João, Aurenília, nada é somente simbólico. Tudo é simbólico e é real. O real e o simbólico caminham sempre juntos, nunca de maneira separada. Não é? Então, a ressurreição de Lázaro, ela é real, não é? Ela é um milagre, como a gente está falando, mas o Evangelho segundo João não usa a palavra milagre, usa a palavra sinal. Não é? Então, a ressurreição de Lázaro é sinal da ressurreição de Jesus. É inútil matar Jesus, porque ele tem poder sobre a morte não manda nele, e é sinal também da nossa ressurreição. Okay. Carol, é contigo. Gente, então, antes de a gente passar, né, para aquela partezinha final ali, para a gente já concluir, só a gente relembrar os convites que fizemos a vocês na aula passada, muito rapidamente, e dizer que a gente vai deixar aqui no chat o link para eles. Deixa eu ver se já estou apresentando a tela. Então, né, aquelas atividades que o professor Cláudio e eu já mencionávamos na última aula, nesse próximo sábado, o nosso fórum, né, para professores, mas não somente para professores, né, para quem tiver interesse no tema, que será Construindo Valores Humanos na Educação Cristã. Vai ser no sábado pela manhã, das 10 às 12. Junto com ele aí, o minicurso Celebrar o Ciclo do Natal, com o padre Marco Antônio e comigo, e vocês fazem, ambos têm certificado, vocês fazem as inscrições no site do Humanitas, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês, caso desejem, né, irem direto para lá. Aqui no próximo, o curso de especialização em hermenêutica bíblica, a data já está atualizada, né, a gente precisou corrigir, a data já está atualizada e nesse link também, a página também já está disponível para as inscrições, para todas as informações. Então, nesse link, direciona diretamente para lá, assim como o link que nós vamos deixar para quem tiver interesse no mestrado em teologia. E aí lá vocês acompanham todo o edital, né, com todos os detalhes que vocês precisam saber. A gente disponibiliza daqui a pouquinho aqui no nosso chat. Nas nossas redes sociais, vocês, né, acompanham essas informações, né, outras também que a gente vai colocando aí, vai trabalhando ao longo do tempo, né? E, mais uma vez, a dupla dinâmica aí, caso vocês tenham alguma dúvida, é só chamar a gente nesse endereço e, como o professor Cláudio dizia, se a gente não souber, a gente procura, né, quem pode nos ajudar para passar as informações certinhas. Ok? Então, isto dito, a gente agora se encaminha para nosso momento de oração final. Como a gente falou bastante de ressurreição, acho que a gente, nessa ressurreição de Lázaro, contempla também a nossa, né? A gente estar na vida com Cristo. Acho que é isso que nos alegra, é isso que nos vivifica, é isso que nos dá esperança. Vamos cantar? Ressuscitei, Senhor.
Senhor, de mim se recordou. Tua mão se levantou, me libertou. Meu coração penetras e lês meus pensamentos. Se luto ou se descanso, tu vês meus movimentos. Todas minhas palavras tens conhecimento. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor. Teu grande amor, Senhor, de mim se recordou. A mão se levantou, me libertou. Mas vês meu coração e minha angústia sempre. Olha, Senhor, meus passos, se vou erradamente, me bota no caminho da vida para sempre. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor. Teu grande amor, Senhor, de mim se recordou. Me levantou, me libertou. E junto com Lucileide, que reza por nós, né, abertamente, nós entregamos a Deus as nossas intenções para essa noite. E nós rezamos dizendo: Cristo de compaixão, por meio do teu evangelho, compreendemos que não nos leva a lugar nenhum preocupar-nos com aquilo que somos ou deixamos de ser. O essencial está na humilde confiança da fé, na ressurreição. Abençoa-nos, Jesus Cristo. Tu vens nos revestir de compaixão, com Deus Pai, no Espírito. Amém. Ressuscitei, Senhor, contigo estou, Senhor. Teu grande amor, Senhor, de mim se recordou. A mão se levantou, me libertou. Na presença de Deus, a gente pede que Ele permaneça conosco, assim como também a graça de permanecermos sempre nele. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos. Até a próxima quinta.